Recordando-lhes Horebe, insiste no privilégio de que eles tinham gozado nas proximidades de Deus que lhes tinha falado. Ele mesmo, Deus mesmo, do meio do fogo, embora eles não vissem nenhuma forma, sobre a autoridade da sua palavra e sobre a sua majestade, excluindo, assim, todo pensamento de idolatria. Faz-lhes ver que todos os homens adultos tinham perecido em consequência da sua incredulidade, que ele mesmo não poderia entrar na terra prometida, que Deus é um Deus zeloso, um fogo consumidor, e que, se eles fizessem alguma imagem de escultura, morreriam na terra aonde iam entrar e seriam dispersos entre as nações, sujeitos aos deuses que eles tinham amado. Todavia, eles encontrariam Deus, se o procurassem de todo o coração, porque Deus é um Deus misericordioso, que não os abandonaria. Acrescenta, enfim, que, se o Sinai tinha sido o brilho da sua majestade, era também absolutamente verdadeiro que jamais um tal Deus de majestade tinha querido manter-se tão perto de um povo eleito e escolhido por amor de seus pais. Tais são os fundamentos do governo deste povo. Moisés separa 3 cidades e refúgio como sinal de posse, da parte de Deus, do país que Israel tinha conquistado, aquém do Jordão. No capítulo 5, Moisés recorda os 10 mandamentos dados em Horebe, e podemos notar que a libertação do Egito é o motivo que dá para a guarda do sábado, e não o descanso de Deus após a obra da criação. Recorda-lhes o seu temor perante o eterno Deus, e no capítulo 6, compromete-os a amarem a Deus de todo o seu coração e exorta-os a lembrarem-se das suas palavras quando gozarem do país e aguardarem-nas, não tendo nada a ver com outros deuses. Quando tiverem expulsado seus inimigos, como o Senhor lhes havia dito, e quando seus filhos perguntarem o que significam os mandamentos, eles deviam contar-lhes as libertações e os sinais operados no Egito. Deviam destruir todos os vestígios dos falsos deuses, sendo um povo santo para o eterno Deus. E isto não em virtude da sua própria importância, mas por causa da eleição e do amor de Deus. Garante-lhes que a fidelidade deles seria também o meio da bênção, porque Deus os recompensaria segundo os seus caminhos. Também não deveriam temer as nações, depois de todos os sinais que tinham visto. No capítulo 8, capítulo pleno de comovente interesse quanto à solicitude de Deus para com eles e ao objeto que Deus tinha em vista ao rodeá-los dos seus cuidados, o fiel condutor do povo recorda-lhes também o motivo dos caminhos de Deus para com eles durante a travessia do deserto. Ver mais particularmente os versículos 2 a 4 e os versículos 15 a 16. E como Deus os tinha humilhado e exercitado para que o gozo dos bens do país em que iam introduzi-los não os envaidecesse, porque era Deus que lhes dava força para adquirirem essas riquezas. Porque senão Deus os destruiria, como tinha destruído as nações. Já no capítulo 9, recorda-lhes a sua contínua perversidade, para lhes fazer ver que não era por causa da justiça deles, mas sim por causa da maldade das nações que Deus as desapossava diante deles. No capítulo 10, aplica-lhes a eleição e a graça de Deus, lembrando-lhes que Deus tinha renovado a lei para os comprometer à obediência, a circuncidarem os seus corações e a mostrarem um espírito de graça para com o estrangeiro, lembrando-lhes como Deus os tinha multiplicado depois de eles mesmos serem descido como estrangeiro ao Egito. Em seguida, no capítulo 11, recorda-lhes os
julgamentos sobre os egípcios e os julgamentos sobre Datã e Abirão, e declara-lhes a beleza e a excelência do país em que eles iam entrar. País sobre o qual o eterno Deus tinha continuamente os olhos. Os termos que exprimem isto, nos versículos 10 e 12, apresentam um contraste da maior beleza entre os cuidados do homem para adquirir a bênção e a graça que vem do alto. Enfim, colocada perante os seus olhos a bênção e a maldição que os esperava, segundo o seu comportamento, quando fossem introduzidos no país, e compromete-os a guardarem cuidadosamente os mandamentos do eterno Deus e a ensiná-los aos filhos. Acrescenta também que, guardando os mandamentos de Deus, eles seriam capazes de tomarem posse do país de harmonia com a extensão da promessa. No capítulo 12 começa a segunda divisão, contém os estatutos e as ordenanças que eles deviam observar. Não é uma repetição das antigas ordenanças, mas são os estatutos que se prendem especialmente à sua conduta no país, para que os guardem e sejam ali abençoados. É uma aliança, ou as condições da sua relação com Deus e as do gozo das suas promessas, acrescentadas à que tinha sido feita antes. Veja o capítulo 29, versículo 1. As ordenanças vão dar, em geral, a isto. Eles eram um povo pertencendo ao eterno Deus e deviam abandonar qualquer outra relação para serem dele e guardarem-se de tudo o que pudesse arrastá-los a formarem essas relações ou a introduzirem a impureza naquelas que eles mantinham com o Senhor. Ao mesmo tempo, são dadas diretrizes quanto aos pormenores da manutenção dessas relações com Deus. Mas em tudo isto, assim como em todo o livro, este ponto é tratado como uma questão de relação direta do povo com Deus. Os sacerdotes são mencionados em geral, mas como objetos dos cuidados do povo quando tiver entrado no país, segundo as ordenanças dadas precedentemente. O povo deve conduzir-se de tal maneira a respeito deles, mas aqui as relações entre o povo e Deus são imediatas. O primeiro princípio posto para confirmar essas relações é a escolha de um lugar para ser o centro do seu exercício. É lá que eles deveriam ir com todas as suas oferendas. Poderão comer carne em outro lugar, mas sem sangue. Somente as coisas consagradas não poderão ser comidas senão no lugar escolhido por Deus. Não deverão esquecer os levitas, também não deverão pretender informar-se acerca dos caminhos daqueles que tinham sido expulsos do país.